a disciplina falando de alguns conceitos importantes relacionados ao custo. Então, nós falamos o que é contabilidade de custo, o que é custo, o que é os principais conceitos de gasto. Então, nós falamos mesmo de conceitos iniciais. Na unidade 2, o livro, ele trabalha a questão do sistema de custeio e formação de preços. Então, como é o método, qual é o sistema que nós temos para formar e ainda para analisar esses preços, esses custos, na verdade. Bem, então o livro começa falando de sistema de custeio, depois ele volta falando de métodos de custeio e ele volta de novo no sistema de custeio. Começando então sobre o sistema de custeio, então esse sistema de custeio, ele é um sistema que traz informações importantes relacionadas ao custo para que os gestores possam tomar decisões baseadas na realidade. Então, dentro desse sistema, é alocado informações, é alocado registros de custos que são importantes para que o gestor de fato conheça como está a sua empresa e assim consiga fazer estratégias que venham atender às demandas da sua empresa. Esses sistemas que mostram para nós o custo, ele sempre precisa estar baseado nos conhecimentos dos engenheiros e também dos contadores. Por quê? São esses profissionais que estão na linha de frente, são esses profissionais que analisam e que calculam os custos. Então, a gente não pode ter um sistema de custeio sem ter nele conhecimento da engenharia e ainda conhecimento da contabilidade de custo. Então, vamos conhecer alguns sistemas que nós temos. Lembrando, pessoal, que pelo fato de que essa aula eu precisava falar de seminário. Sumiu tua voz, Fran. Agora voltou? Voltou. Tá. Pessoal, pelo fato de que nessa aula eu precisei dividir ela entre seminário e a disciplina, eu vou trabalhar com vocês os elementos mais importantes do livro, tá bom? Então, a questão do sistema de custeio é isso: são sistemas de informação que é baseado no conhecimento da engenharia e da contabilidade de custo, que serve para que os gestores façam estratégias e ainda tomem decisões. A partir de agora, nós vamos conhecer alguns sistemas de custeio. O primeiro sistema de custeio que o livro trabalha é o sistema de acumulação por processo. O que significa esse sistema de acumulação por processo? Tá. Na aula anterior, nós vimos um sistema que distribui custo para produtos de forma individual. Então, o produto A vai receber tal custo, o produto B tal custo. E nós vimos também um sistema que distribui custos por departamento. No sistema de custeio por processo, nós vamos ter a distribuição de custo por departamentos, por setores. Então, nesse sistema de acumulação por processo, não está preocupado com o custo individual de cada produto, mas está preocupado em distribuir os custos por departamento. E para calcular os custos, nós precisamos somar. Tem uma caneta aqui? Tem. Nós precisamos, na terceira linha, somar os custos dos setores, dos departamentos e depois dividir pela quantidade produzida. Então, pensem em vocês, uma indústria que trabalha com produtos padronizados.
Então, eu tenho indústrias que produzem geladeiras. Então, a geladeira é um padrão, não vai se alterar. Não é como aquele exemplo que nós estávamos falando na aula anterior, que uma padaria produz diferentes bolos, bolo de baunilha, bolo de chocolate, que é diferente. Não. Aqui, nesse sistema de acumulação por processo, nós vamos ter mais indústrias que trabalham com produtos padronizados. Então, o que acontece com essas indústrias? Elas processam a matéria-prima de forma contínua, não vai ter alteração por produto. Então, por isso que nesse sistema de acumulação por processo, não é interessante ela distribuir os preços daquele produto que tem maior custo, que vai mais os gastos, né? Não é interessante por item, é interessante por departamento e depois dividir tudo isso e alocar em cada produto, justamente porque os produtos são padrões, são iguais, então não tendem a ter um custo maior em um produto e um custo menor em outro produto. Então, isso seria o sistema de acumulação por processo. Agora, nós vamos falar do sistema de acumulação por ordem. O que acontece nesse sistema? Esse sistema de acumulação por ordem, ele acontece nessas indústrias que trabalham com um produto personalizado. Então, vamos supor que o meu sapato estrague. Então, fez um furo ali na sola do meu sapato. Aí eu vou lá na sapataria, o atendente vai colher o que eu quero e personificar aquilo que eu quero com o meu sapato. Vamos supor que a Estela, ela quer, o sapato dela tá bom, mas ela quer pintar o sapato dela de preto para branco. Então ela vai lá na mesma sapataria e aí o atendente vai fazer o trabalho, fazer o serviço conforme a especificação dela. Então, no sistema de acumulação por ordem, nós vamos trabalhar com a personificação. Uma empresa de festa. Então, eu quero uma empresa de decoração. Quero muitas flores, flores naturais. Então, a tendência é que o custo vai ser mais alto. Agora, a Estela, ela quer uma festa com flor, com poucas flores e flores que não sejam naturais. Podem ser flores de plástico. Então, o custo vai ser menor. Então, as empresas que trabalham com o sistema de acumulação por ordem, né, ordem do cliente, trabalham com o sistema de acumulação por especificação. Então, esse sistema ele pode ser tanto chamado como sistema de acumulação por ordem, como também sistema de acumulação por encomenda. Então, o que acontece? Os custos de cada serviço, de cada produto, vai ser diferente por cliente. Então, a Estela vai receber um orçamento, eu vou receber um outro orçamento conforme o que eu quero, o que eu estou demandando. Então, quando um cliente ele chega lá, o atendente ele pode fazer um documento nesse estilo aqui. Ele vai colocar lá o número da ordem, vai descrever, vai colocar a data do início, a data do término da realização do serviço, especificações e ele vai listar os materiais. Então, desde o início, o atendente ele já vai ter especificado quais materiais ele vai utilizar. Então, quando eu vou lá com o meu sapato que está furada a sola, quando eu chegar lá e dizer, olha, eu quero que conserte aqui a sola, então ele vai já analisar. Bem, então esse sapato, ele vai precisar de uma nova sola. Ele vai precisar de cola. Ele vai precisar de energia para colocar na máquina. A máquina, ela pode depreciar. Então, as taxas já vão estar pré-determinadas.
quanto eu vou gastar com uma sola, quanto eu vou gastar com cola, quanto eu vou gastar com energia. O atendente já vai ter essas taxas pré-determinadas e com isso ele já vai fazer o orçamento e entregar para o cliente. Então, nesse serviço, nesse sistema de acumulação por ordem, quando o atendente ele vai ali saber o que cada cliente quer, o que ele precisa analisar? Quais são os materiais que vai nesse produto? O quanto eu vou gastar de mão de obra? Então, quanto vai gastar para colocar uma sola no meu sapato? Quanto vai gastar com o tempo do trabalhador para pintar o sapato da Estela? Então, se no meu sapato for mais mão de obra, se o trabalhador ele precisar ficar mais tempo ali para consertar o meu trabalho, se a energia para colar a sola for maior, eu vou pagar um custo maior do que a Estela, né? Então, se a Estela for só ali uma tinta, se não precisar de muito tempo para que o trabalhador fique ali pintando o sapato, se não gastar energia, então o valor do orçamento dela vai ser menor. Então, o cliente ele vai chegar lá na loja, ele vai fazer o pedido de venda, pode ser tanto presencial quanto online. Esse pedido de venda ele vai ser preparado pelo atendente, né? Ele vai ali já ter as taxas pré-determinadas. Depois vai emitir uma ordem de produção e lá nessa ordem de produção é quando vai se pedir o material, é onde vai ter o tempo da mão de obra e é onde vai acontecer os custos indiretos de fabricação. E esses custos, eles precisam sempre estar registrados. E aí, pessoal, algo que o livro trabalha é que essa conta, ela só vai deixar de ter custo quando a ordem de serviço ela for encerrada. Então, até o momento que está trabalhando aquele sapato, eu posso ter custos. O ideal é que esses custos já sejam pré-determinados, já sejam planejados. Porém, pode acontecer alguma coisa que eu posso ter custo a mais. Então, eu posso ligar para o cliente e dizer: olha, né, eu vi que essa sola que eu tenho aqui não cabe no seu sapato, vou precisar de outra sola, vou acrescentar um custo de tal. Mas a conta ela só vai deixar de ter custo quando o trabalho for encerrado e for devolvido para o cliente. Por isso que nessa ordem de serviço nós vamos ter os custos que estão orçados e o que de fato foi executado. E é um desafio trabalhar com esse sistema, porque ele exige um controle muito grande para que se trabalhe dentro daquilo que foi planejado. E tudo precisa ser muito bem registrado. Então, esse controle permanente para que não saia daquilo que foi planejado, esse registro que tem que ser feito acaba sendo uma desvantagem desse sistema. Além desse sistema de acumulação por ordem, nós falamos do sistema de acumulação por processo, sistema de acumulação por ordem, e agora nós vamos falar do sistema de custo conjuntos. O que seria esse sistema de custos conjuntos? Tá, então, pessoal, imaginem vocês. Eu tenho uma matéria-prima que dela eu posso gerar diferentes produtos. Esses produtos, o custo dele precisa ser trabalhado pelo que nós chamamos de sistema de custos conjuntos. Esse sistema, ele é aplicado justamente naquilo que eu estava dizendo. Em indústrias, em fábricas, em que uma matéria-prima ou ainda um único processo de produção pode realizar vários produtos acabados.
Um exemplo disso é o boi. Do boi, nós podemos extrair diferentes produtos. Então, do boi eu posso extrair partes da carne, tanto carnes nobres, como a picanha, a alcatra, como carnes também que não são nobres, como, por exemplo, o peito, o fígado, enfim, várias outras partes. Então, em um único matéria-prima, né, entre aspas, eu vou ter diferentes produtos. Além das partes da carne, do boi, eu posso extrair o couro que produz ainda produtos diferentes, como tapete, entre outros. Então, percebo, no boi, né, onde eu posso fazer diferentes coisas com um único boi, eu preciso ter um sistema de custo conjuntos, que é mais difícil de identificar os custos, então qual parte vai ter um custo maior, qual parte vai ter um custo menor, fica mais difícil de dividir os custos, então 90% vai para os produtos feitos do couro, 10% vai das partes do boi, então é mais difícil de pensar nesses custos. Bem, nesse sistema de custos conjuntos, nós vamos ter dois tipos de produtos. Nós vamos ter o que nós chamamos de coprodutos e subprodutos. Os subprodutos, ele tem um valor, como que eu posso dizer? Ele tem um valor menor quando é comparado com os produtos de coproduto. Então, vamos pensar no gado, né, no boi. O boi, nós temos os produtos e nós temos também os subprodutos, os coprodutos. Então, os coprodutos são as partes mais nobres do boi. Então, é a picanha, é a alcatra. E os subprodutos, eles têm um valor menor. Então, por isso, eles podem ser, por exemplo, o fígado, o couro, né? Enfim, entre outras partes. Então, pensem vocês, nesse sistema de custo conjuntos, em que uma mesma matéria-prima vai produzir diferentes produtos, nós temos os chamados subprodutos e os coprodutos. Os coprodutos, eles são classificados com um valor maior quando comparados com os subprodutos. No exemplo que nós estamos utilizando, as carnes nobres são as chamadas coprodutos. E as outras carnes, as outras partes são subprodutos e têm um valor menor. Então, os coprodutos, que são aqueles que têm um valor, os coprodutos, que têm um valor maior, ele vai receber uma maior carga de custos. Então, eles têm uma maior valorização no mercado. Então, por isso, a carga de custo nós vamos atribuir uma parte maior aos produtos, aos coprodutos. E os subprodutos que têm uma valorização menor é onde nós vamos atribuir uma menor carga de custo. Algumas empresas ainda podem ter as sucatas. Vamos supor que eu trabalhe produzindo janelas. Com o ferro, eu produzi janelas e ainda sobrou partes do ferro. Então, ao invés de jogar fora, eu posso pegar aquela parte e ainda vender. Algo que para mim não é interessante, pode ser interessante para outras empresas. E quando eu faço isso, eu consigo aproveitar algo que não iria entrar como receita para mim. Então, a sucata, aquilo que eu não iria usar, mas eu consigo reaproveitar, vai entrar, vai ser contabilizada como receitas operacionais. Bem, então, os sistemas de custeio são esses, só para a gente fechar, então, o assunto. Nós temos o sistema de acumulação por processo, que não distribui os custos de maneira individual por produto, mas distribui por departamento.
Depois nós temos o sistema de acumulação por ordem, que trabalha com produtos e serviços sobre encomenda e que as taxas já são pré-determinadas no orçamento que se faz para os clientes. Nós temos os sistemas de custos conjuntos, em que uma matéria-prima ou um processo de produção pode produzir mais de um produto acabado, e para a gente alocar os custos, os coprodutos vão receber um valor maior de carga de custo e os subprodutos não. Ainda podemos ter as sucatas, que nós podemos reaproveitar e vender, fazendo uma receita para a nossa empresa. Esses são os sistemas de custo. Agora, nós vamos falar de métodos de custos. Bem, o que seriam esses métodos de custeio? O método, ele vai dizer para nós uma forma de atribuir os custos aos produtos. Nós temos vários métodos para se colocar custo nos produtos. Nós vamos estudar alguns desses métodos. O que é importante é escolher um método que vai reduzir os desperdícios e ainda melhorar a eficácia do processo. Entre esses métodos que nós vamos estudar, é o método de custeio por absorção. Esse método, pessoal, é aquele método que nós estudamos anteriormente, que vai apurar os custos com base no rateio. Quem lembra do rateio que nós estudamos na aula anterior? Alguém lembra do rateio? É de dividir o custo, né? Isso. Eu vou dividir os custos. Então, esse método de custeio por absorção, eu vou dividir, eu vou ratear os custos, seja por departamento ou ainda seja por produtos. E é importante observar que esse método de custeio, quando ele vai ratear apenas os custos. Ele não rateia as despesas. Lembra da despesa, do conceito despesa? É aquele gasto com a parte administrativa. Então, o método de custeio rateia apenas a parte de custos. Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens em relação ao método de custeio por absorção. Ele é o único método que a legislação fiscal aceita. Os outros métodos que nós vamos estudar servem apenas para um controle mais gerencial, né? Então, na verdade, ele tem vários tipos de benefícios e desvantagens também. O rateio, ele nem sempre como que eu posso dizer? Ele nem sempre é correto. A gente sempre tenta se aproximar do mais próximo possível, mas não existe algo exato, um método que nós podemos seguir. Então, por isso que o rateio, às vezes, ainda nos deixa dúvida quanto aos custos que nós estamos rateando. Então, esse é o método de custeio. É um método de rateio que nós estudamos na aula anterior, rateio de custos. Esse método de custeio variável, ele é um pouco mais difícil de entender. Por quê? A gente estudou que todos os custos, eles eram agregados ao produto. Já nesse método de custeio variável, o que nós vamos ter aqui é a exclusão dos custos fixos. Então, no método de custeio variável, nós vamos considerar apenas os custos variáveis. Nós não vamos considerar os custos fixos. Na verdade, os custos fixos, eles vão ser considerados como despesa.
e apenas os custos variáveis vão ser agregados no produtos. Ele é um método que não é aceito pelo fisco e ele serve apenas para um controle gerencial, para que os gerentes, os administradores e os contadores, eles possam dar maior visibilidade à questão dos custos variáveis. Então, tirando o custo fixo, fica mais fácil para eles visualizar o custo variável. Então, esse é um método de custeio variável que serve para que os gestores tenham maior visibilidade dos custos variáveis, porém os custos fixos eles não são lançados como custo e apenas os custos variáveis são distribuídos nos produtos. Então, esse é um outro método. O método de custeio variável, pessoal, ele também tem as suas vantagens e ele também tem as suas desvantagens. Como eu falava para vocês, o rateio, ele por vezes, ele é um método errôneo, ele traz erros. Aqui nos custos variáveis, a gente não vai ter esse rateio de todos os custos, né? Enfim. Então, isso é algo que está como vantagem no custo variável. Porém, está como desvantagem, que ele não é aceito, né? Ele não é aceito pelo fisco, né? E ele também vai desrespeitar alguns princípios. Como nós estudamos na aula anterior, tem alguns princípios que fala que nós apenas podemos determinar o resultado quando tem uma transação, a gente precisa considerar todos os custos, então acaba sendo uma desvantagem nesse método de custeio variável. Um outro método utilizado também para determinar os custos é o método RKW. Esse método, ele foi muito utilizado na Alemanha, ele surgiu ali durante a Primeira Guerra Mundial. E ele é muito semelhante ao método por absorção. Por quê? No método por absorção, nós tínhamos o rateio dos custos. Aqui no método RKW, nós vamos ter o rateio de todos os custos e de todas as despesas, coisas que não entravam lá no método de absorção. Então, o método RKW consiste também no método de rateio, porém, ele vai incluir também as despesas, o que não existia lá no método por absorção. Né? Então, aqui o livro diz que uma das grandes vantagens, né, de utilizar esse método é justamente o fato de considerar todos os gastos da empresa sem exceção, coisas que nós não vimos nos outros métodos. O livro traz um exemplo de como é feito um rateio no método RKW. É aquele método de rateio que nós estávamos trabalhando na aula anterior. Eu estou fazendo um resumo justamente por causa do tempo que eu dividi com a disciplina de seminário. Mas só para quem não lembra, pessoal, e também para quem estava para relembrar. Vamos ver esse exemplo. Vamos supor que uma empresa possui R$ 1.000 de custos distribuídos entre os centros de custos A, B e C. Então, eu tenho aqui um centro de custo A, que pode ser um departamento, pode ser um produto, não, um departamento. Depois eu tenho o centro de custo B e o centro de custo C. Vamos tratar como departamentos. Departamento A, departamento B e departamento C. Totalizando, eu tenho aqui R$ 1.000. Mas aqui fala assim, ó, com respectivos valores, respectivos. Isso quer dizer que R$ 200 está no centro de custo A, no departamento A, R$ 300 está no departamento B e R$ 500 está no departamento C. A empresa conseguiu identificar isso.
que teve R$ 1.000 de custo. E qual foi o custo de cada centro de custo? Ela fabrica 2 produtos, que vamos chamar de produto 1 e produto 2. Então, nós temos aqui produto 1 e produto 2. O produto 1 consome R$ 600 do custo A. Então, eu tenho aqui, é isso? R$ 60, isso, R$ 60 do custo A. Então, R$ 60 do departamento A vai vir para o produto 1. R$ 180 do B. R$ 180 do B. E R$ 100 do C. R$ 100 do C. Então, para formular o custo do produto 1, eu distribuí os custos, né? Eu dividi os custos dos centros de produção, centros de custo. Então, o departamento A, departamento B e departamento C tiveram esses custos. Somei e vou dividir por produto. Eu posso alocar, por exemplo, um valor maior no produto que vende mais, justamente para conseguir cobrir meu custo. E a questão ela vai continuar para o produto 2. Então, ela vai dizer que o centro de custo A vai distribuir R$ 140 para o produto 2. O centro de custo B vai distribuir R$ 120 para o produto 2. E o centro de custo C, R$ 500 para o produto 2. Então, o que vocês precisam entender aqui? O problema está nos dando informações. Cada um desses quadrados acima representa um departamento. Então, o departamento A teve esse custo, o B esse custo e o C esse custo. Isso pode ser com energia elétrica, telefone, pode ser o que vocês pensarem. E aí foi distribuindo esses custos para os produtos e depois para formular o preço de venda desses produtos, a taxa de lucro e depois vender. Mas esse é o método RKW, vai considerar todos os custos e todas as despesas dentro do produto. E o custo padrão? O custo padrão, ele também é um outro método que serve mais para um controle gerencial. O que estabelece esse custo padrão? O próprio nome já diz. Então, vamos supor que eu tenha essa taça. Eu vou determinar a ela um custo padrão. Então, eu quero que essa taça tenha um custo de R$ 2 de forma padronizada durante um ano. Eu estou estabelecendo um padrão de valor, um padrão de custo para ela. Então, isso significa o custo padrão. Agora, durante o ano, no decorrer do ano, pode ser que os custos dessa taça aumente, ultrapasse o valor padrão que eu estabeleci, e pode ser que o valor dele diminua. Então, se eu estabeleci um custo padrão para essa taça, mas eu estou vendo que o custo dela está aumentando, aí eu preciso ajustar até chegar no custo que eu estabeleci como um padrão para essa taça. Então, eu estabeleci R$ 2 para essa taça. Porém, com o fornecedor que eu tenho, com o material que eu tenho, com os gastos que eu tenho, eu estou conseguindo um custo para ela de R$ 2,20. Então, eu vou começar a pesquisar e a fazer estratégia para que o custo dessa taça volte a R$ 2. Então, isso seria o método do custo padrão. Estabelecer um valor padrão e depois fazer estratégias para que esse valor ele fique no que eu estabeleci padrão. Isso é fácil? Não é fácil. Alguém aqui já trabalhou com custo padrão? Ou trabalha?
Não, sim. Eu nunca trabalhei. Nunca trabalhei também com custo padrão. Eu também não. Mas é uma metodologia interessante, né? De tentar estabelecer. Oi? Foi. No caso, então, cardápio, então, se encaixa nesse aí, né? Custo padrão. Digamos assim, que a gente trabalha aqui, a gente faz um preço para o cardápio. Durante um bom período, ele vai trabalhar só com esse preço, né? Até ele ser alterado novamente. Isso se encaixa, sim, no custo padrão. Você está estabelecendo um valor padrão para o seu cardápio. Porém, às vezes, é difícil manter, né, com as taxas de inflação e tal. Mas aí você sempre tem que ficar pensando em uma maneira, uma estratégia para sempre deixar o custo naquilo que você estabeleceu como padrão. Isso. Uhum. Então, você trabalha, Edenildo, Oi? trabalha com custo padrão. Isso aqui é o custo, no caso ali, então a gente trabalha no custo padrão, né? Porque a gente costuma mudar pouco esses preços, sabe? Já para não precisar ter custo com cardápio, sabe? Ficar oscilando o preço para o cliente, né? Então, é uma forma, eu acho que dá trabalho porque você acaba com o tempo, você acaba depreciando o seu produto, né? Mas a forma que nós trabalhamos é essa, né? Também depende muito do modelo da empresa, né? Eu Isso. vejo que para os restaurantes, para lugares que trabalham com comida, muito difícil seguir, né, essas alterações de preço, né? Ô, Fran, Oi? eu até ia comentar isso, porque nesse ano aí que a nossa inflação tá alta, né? Na verdade, desde o ano passado, eu também trabalho aqui em restaurante e é praticamente assim impossível, a gente não conseguiu manter os preços que a gente tinha no ano passado, por exemplo, né? Porque tudo subiu, né? Então, bem complicado. Exatamente. Eu acho muito difícil, né, trabalhar ali com o preço padrão, o custo padrão. Porém, assim, é uma forma de você, como que eu posso dizer? É uma forma de você tentar sempre trabalhar com o mínimo, né? No sentido assim, de que se eu não tenho esse controle, eu preciso fazer uma estratégia, pesquisar fornecedor que me dê um custo menor, né? É uma forma de trabalhar com menos mão de obra, é algo que é difícil a gente parar para a gente fazer, né? Então, é interessante estabelecer, determinar isso, né? Um padrão, e eu sempre vou pensar uma maneira de ficar nesse custo padrão. Mas é difícil, é um desafio, eu penso. Bem, então, quando a gente vai pensar nesse custo padrão, o que nós podemos fixar, né? Quando nós vamos pensar nesse custo padrão? Matéria-prima, né? Os materiais que nós vamos utilizar, a mão de obra e os custos indiretos. No caso do material, ele é pensado pela engenharia de produção. Então, a engenharia de produção vai dizer como vai ser aquele produto, qual é o padrão, o aspecto físico daquele produto, e depois a contabilidade de custo vai dizer quais são os custos que estão naquele produto. Vamos pensar no restaurante, como nós estávamos falando. Quem vai produzir os pratos? É o contador de custo? Não, a não ser que o contador de custo também tenha essa habilidade na cozinha, né? Enfim. Mas normalmente vai ser uma pessoa da área da gastronomia ou alguém que está contratada para fazer a parte do alimento. Então, essa pessoa vai pensar em como fazer esse alimento. E a contabilidade de custo vai trabalhar dizendo qual vai ser o custo daquele prato que o pessoal da cozinha está pretendendo produzir. E nele vai ser incorporado as despesas. Então, se a gente pensar no prato, então no prato ele vai lá
tanto a matéria-prima, quanto o gás, quanto a energia elétrica, dependendo do que vai ser utilizado. Então, dos materiais ali, a mão de obra também calcula, né? Então, tudo isso ele deve ser contabilizado. Mas pensando, então, nos materiais, na parte da indústria, o engenheiro de produção vai pensar nos padrões físicos e o contador, ele vai dizer quais são os custos daquele produto que o engenheiro de produção está pensando. E aqui, quando vai se estabelecer os custos desse produto, estabelecer um custo padrão, a gente sempre tem que pensar no pagamento à vista. Então, esses serão os materiais. A parte de mão de obra, que também vai entrar ali para determinar o custo padrão. Quando a gente pensa também em uma fábrica, em uma indústria, nós podemos também pensar que é um engenheiro de produção que vai dizer quantos colaboradores ele vai precisar por quanto tempo. E o contador de custo Saiu o áudio, parece. basicamente. Oi? Tá mudo. E agora? Voltou? Voltou. Ah, então tá. Então, na mão de obra, como que a gente pode pensar os custos da mão de obra? A quantidade de horas que vai ser necessário para o colaborador trabalhar. Então, nos custos, nós precisamos pensar nos materiais que vão ser necessários, na mão de obra que vai ser necessária e também nos custos indiretos, energia elétrica, gás, né, depreciação de máquinas. Então, tudo isso nós precisamos pensar e calcular para estabelecer um custo padrão. Nós não podemos pensar somente na concorrência, porém a gente não pode ficar muito fora daquilo que a concorrência está oferecendo, né? Então a gente precisa sempre buscar. Também vai depender muito do foco da empresa, se é qualidade, se é preço baixo, né? Se tenta vincular os dois. Então sempre a gente precisa procurar e pesquisar fornecedores que nos entregam materiais em um preço reduzido, mas também de qualidade. Total de trabalhadores que sejam de fato necessários para produzir aquilo. E os custos também indiretos, que muitas vezes são inevitáveis. Então, é dessa maneira que nós pensamos no custo padrão: mão de obra, materiais e custos indiretos. Dentro dos custos, nós temos algumas classificações. Então, nós temos o custo ideal, o custo estimado e o custo corrente. O custo ideal, nas minhas palavras, é aquele custo perfeito, é aquele custo que nós desejaríamos muito, né? Então, esse seria o custo ideal. O custo estimado é uma estimativa para o futuro, e isso nós podemos pensar em fatos históricos, em números históricos da empresa. Então, a gente pode fazer uma busca pelo histórico de custo da empresa. Então, durante 2 anos oferecendo esse produto, os custos subiram assim, diminuíram tal período, né? Então, por meio desse gráfico, nós podemos pensar em um processo histórico, né? Então, se os gráficos eles estão em uma tendência de subir, estão sempre assim subindo, então nós podemos imaginar que para o futuro estima-se que os gastos vão subir. Então, por meio desse processo histórico, eu posso analisar então o meu futuro. Se estima-se que os custos vão se elevar, vão se manter ou ainda se vão diminuir. E o preço corrente? O preço corrente, ele está entre o preço ideal e o preço estimado, né? Aquele preço que está acontecendo nesse momento. Ainda sobre custos, nós vamos ter custos diferentes. Pessoal, estou tentando
agilizar por causa do tempo mesmo, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, pode perguntar e contribuir. Mas sobre os custos, nós temos custos diferentes. Nós temos o custo real, o custo padrão e o custo de capital. O que seria o custo real, o custo padrão e o custo de capital? O custo real é aquele custo que efetivamente acontece no processo de produção. Então, qual é o custo no momento da empresa que você trabalha? Então, esse é o custo que nós temos. Então, não é um custo ideal que nós gostaríamos de ter, é um custo que de fato nós temos. E o custo padrão? O custo padrão é esse que nós podemos estabelecer. Eu vou padronizar o meu custo, eu quero que o meu custo esteja entre tal a tal, e eu vou sempre pensar, criar estratégias e buscar formas de manter o meu custo dentro daquilo que eu padronizei. E o custo de capital é esse retorno que as empresas vão ter, esse lucro que as empresas vão ter, que advém desses investimentos que as empresas fazem. Dúvidas? De vocês estão quietinhos. Tá frio onde vocês moram, pessoal? Aqui hoje esquentou um pouco, aqui em Ponta Grossa. Não tá tão frio, não. Ah, aqui também. Aqui Fran, tem... Oi? só com uma dúvida ali naquele sistema RKW. RKW. Na parte a parte de impostos, ela se encaixa ali também? Tudo. Ela Tudo. tem encaixada ali. Tudo no RKW entra. Entendi. Tá bom? Pessoal, pode perguntar, tá bom? É isso mesmo. Bem, eu acho que eu acelerei tanto, né, que a gente já está quase terminando. Até mesmo porque eu pensei em montar uma aula um pouco mais curta mesmo. Bem, tá, então no primeiro tópico nós falamos sobre sistemas, no segundo tópico nós falamos sobre métodos, e nesse outro tópico nós vamos falar sobre outros tipos de sistemas novamente. Bem, então os sistemas, eles são capazes de nos fornecer informações para embasar tomadas de decisões. A questão desse livro, e que eu critico bastante, é que às vezes eles falam a mesma coisa. Então, quantas vezes vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que sistemas são importantes para a tomada de decisão. Então, vocês vão encontrar isso desde a da primeira unidade, várias vezes nessa unidade. Então, vocês não errem isso na prova. Sistemas nos dá informações para que os gestores tomem decisões. Inclusive, quando esse tópico ele fala de sistema, ele vem falando a mesma coisa sempre, mas de maneira diferente. Mas vamos ver basicamente como funciona o sistema ABC e o sistema GCOM. Tá? Então, esse sistema ABC, o que ele vai fazer? Ele vai separar por atividades e tentar alocar os custos por atividade. Então, é diferente. Nós vimos a distribuição de custo por departamento, nós vimos a distribuição de custo por produto, e agora no sistema ABC, ele vai distribuir custo por atividade. Então, esse sistema ABC, ele vem nos dar maior precisão, fazer com que nós possamos avaliar com maior precisão as atividades que são desenvolvidas dentro da organização. Bem, vamos ver como funciona esse sistema na prática. Bem, então veja, eu disse a vocês
que esse sistema, ele busca distribuir os custos por atividade, não por departamento e não por produto. Então, vamos pensar em uma fábrica de roupas. Eu não sei se é assim que fala, fábrica de roupas, ou tem algum outro termo. Fábrica de roupas, né? Confecção. Confecção. Obrigada. Confecção. Bem, então, em uma confecção, quais são as atividades que vamos ter dentro de uma confecção? Cortar, costurar e fazer o acabamento. Vamos supor que nós temos apenas essas atividades. Então, nós vamos levantar por atividade quais foram os custos. Então, qual foi o custo total da atividade de cortar? Qual foi o custo total da atividade de costurar? Qual foi o custo total para fazer o acabamento? Então, para costurar, eu preciso de linhas, né? Eu preciso de máquina, né? Então, a gente vai levantar os custos de cada atividade. Números fictícios. Então, vamos supor que para a atividade de cortar, eu tive um custo de R$1.000. Para a atividade de costurar, eu tive um custo de R$8.000. E para a atividade de acabamentos, eu tive um custo de R$10.000. Ok, separei as atividades e separei os custos de cada atividade. Agora eu preciso estabelecer um direcionador. Eu vou medir os custos de cada atividade por qual critério? Então, eu posso medir cada atividade pelo número de cortes, no caso do corte, de costura, eu posso distribuir os custos pelo número de costura, e acabamentos, eu posso distribuir os números pelo número de acabamento. Então, vamos supor que aqui eu tenho dois produtos, o vestido e a calça. Para fazer o vestido, eu fiz 50 cortes, fiz 50 costuras e fiz 20 acabamentos. Não eram os números de cada atividade por peça que eu queria saber? Então, aí aqui eu já distribuí. A calça, eu fiz 50 cortes, 50 costuras e 80 acabamentos. Então, a peça que eu produzir mais atividade é que vai receber uma carga maior de custo. Na atividade de cortar, tanto o vestido quanto a calça, eu fiz 50 cortes. Então, 50% do custo vai para o vestido, e 50% dos custos do corte vai para a calça. Então, para fazer cortes, eu tive R$1.000 de custo total. Então, se 50% vai para o vestido e 50% vai para a calça, então R$500 vai para o vestido e R$500 vai para a calça. E isso vai acontecer com cada atividade. Eu vou verificar qual peça eu tive o maior número de atividade, e aí eu vou alocar o custo daquela atividade para quem teve um maior número. Então, percebo, no sistema ABC, eu vou distribuir os custos pelas atividades, o que era diferente de tudo que nós vimos até agora, que distribuía os custos pelos departamentos ou ainda pelos produtos produzidos. Então, esse sistema ABC. Pessoal, dúvidas sobre esse sistema? Olha só, eu não compreendi muito bem ali. Consegue voltar a imagem um pouquinho? Claro. Vamos supor, tipo, lá no começo já está somando, né, os custos, vamos supor, de cortar R$1.000. E no final deu o mesmo valor. No caso, então, vamos supor que se fosse fazer um preço de custo, não teria as três primeiras
coluna, seria isso? Ah, tá. Uhum. Não, esse total aqui, ele não vai servir para formular o preço de Aham. custo. É só para a gente visualizar mesmo. Para formar o preço, você vai pegar só essa coluna aqui individual de cada produto. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então tá. Mais alguma dúvida? Pessoal, pode ir parando, pode ir perguntando, tá bom? Bem, então esse sistema, né, ele vai concentrar então os gastos por atividade. E esse sistema, ele serve para dar melhor visualização para alguém falou alguma coisa? Não? Tá, então ele serve, pessoal, para dar melhor visualização nas atividades que são realizadas dentro da empresa. Então, assim. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Se alguém falou, foi muito baixo. Acho que não. Não sei. Acho que não foi, não. Não, né? Ah, então tá. Bem, pessoal, então esse sistema ABC, ele serve para que os gestores, eles... Tá com uma interferência, Douglas, né? eu acho que ele tá com o microfone aberto. Douglas, você tá com o microfone aberto. Vou fechar ele, então. Prontinho. Tá, então, pessoal, esse sistema, ele serve para que o gestor, ele tenha uma maior visualização das atividades que são desenvolvidas na empresa. Tá, então eu posso, como gestor, querer analisar várias partes da empresa. Posso analisar os custos por departamento, posso analisar os custos por produtos e posso querer saber como estão os custos por atividade. Então, nada impede que você, enquanto gestor de uma empresa, vocês adotem um sistema ABC, vocês adotem o sistema de absorção, vários outros sistemas que nós vimos aqui, porque cada um dele vai te trazer informações, e são informações ricas para vocês entenderem os custos da empresa. Basicamente, então, o sistema ABC, o objetivo dela é rastrear as atividades mais relevantes para que se identifiquem as mais diversas rotas de consumo dos cursos da empresa. Eu sempre falo assim, que em relação às atividades, lá desde quando nós estudávamos a teoria da administração, nós precisamos pensar sempre manter atividades que de fato são necessárias para a empresa, porque toda atividade tem seu custo. Então, se for uma atividade que vocês percebam que pode ser retirada, retirem. Se for uma atividade que vocês percebam que ela pode ser simplificada, melhorar os custos delas, ok também. Então, essas atividades, elas precisam ser pensadas e precisam se tornar também mais racionais. Coisas simples em relação à atividade, a gente pode fazer e pode melhorar o custo. Lembram quando vocês estavam comigo, alguns de vocês estavam comigo lá no primeiro semestre, e alguém estava contando de um vídeo, de um filme, que o banheiro era em um lugar muito longe, né? Então, os funcionários, eles gastavam horas, né, para ir ao banheiro, e isso tirava a hora que ele tinha para ficar produzindo. Então, coisa simples, deixar o funcionário usar um banheiro que esteja mais perto, né? Pode auxiliar, né, nessa racionalização dos custos dentro da empresa. Bem, basicamente esse é o sistema ABC. E por fim, nós vamos ter um outro sistema que o livro trabalha. Pessoal, como atividade
né? Às vezes vocês já fazem isso. Eu gostaria que vocês chegassem lá na empresa de vocês e pensassem em tudo isso que nós estamos conversando. Pensem nas atividades, pensem nos departamentos, pensem nos produtos, pensem no custo padrão, que eu tenho certeza que a aula de hoje vai contribuir para vocês, para melhorar a lucratividade, para melhorar os custos da empresa, porque nós sempre temos alguma coisa para melhorar. Por mais que nós sempre estamos em busca de melhorias e melhorias, nós sempre vamos ter alguma coisa para melhorar. E é muito importante que vocês estejam aqui buscando conhecimento sobre os custos, sobre os produtos, as atividades, porque tudo isso vai contribuir para a empresa de vocês. E o trabalho da universidade, ele não tem sentido se ele não for contribuir para a realidade, né? Então, façam esse exercício de pensar na empresa de vocês, que vocês trabalham, né? Enfim. Um outro sistema, ele é o sistema GECOM. Ele serve como uma ferramenta de gestão e ele vem para quê? Para otimizar os resultados, para aumentar a eficiência operacional das empresas. O GECOM, ele está voltado para o resultado. Então, enquanto muitos sistemas estão voltados para o custo, para o lucro, né? O GECOM, ele está voltado para administrar o resultado da empresa. Como está? Então, ele não se volta só para o custo ou só para o lucro, mas ele se volta para essa análise. Se a empresa está tendo resultado, se a empresa está tendo prejuízo, se a empresa está tendo lucro, né? Então, esse modelo GECOM, ele se volta para essa eficiência operacional. O que significa, de fato, o sistema GECOM? Como funciona esse sistema GECOM? Né? Então, ele é uma forma de análise, uma forma tradicional, é um instrumento da gestão, e ele parte de alguns princípios, como, por exemplo, qual é o papel do gestor, né? Qual é a responsabilidade diante da geração de lucro. Ele parte do princípio de que a gestão precisa ter informação. Então, eles têm algumas premissas que são importantes. E diante dessas premissas, ele vai medir o valor econômico da empresa. Ele vai medir o resultado da empresa e pensar, né, como essas informações podem contribuir para melhorar os processos, para mensurar os custos de forma mais eficaz, mais otimizada, né? Então, com isso, o GECOM, ele acaba se tornando um sistema de custeio tradicional, que a contabilidade ela vai implementar a partir dessas premissas de se pensar na empresa e tentar trazer essas informações para a melhoria dos processos e mensuração dos custos, né, das empresas. Bem, pessoal, então esses são os sistemas, né? Talvez foi uma aula cansativa. A professora tentou falar um pouco rápido, porque eu fiquei um pouco preocupada com o horário, né? Falar do seminário, que é algo que vocês têm bastante dúvidas, né? O que é totalmente normal. Bem, eu gostaria de abrir para vocês, então. Vocês têm alguma dúvida, quer contribuir?